Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. E você, está preparada ou preparado para começar nossa aula? Para estudar? Focada? Então, vamos lá! Aula 14.1, hoje parte gramatical, né? Orações subordinadas adjetivas contextualizadas. Vamos lá, meus queridos. Como sempre, a gente começa com o texto atual, né? O tema é saúde, obesidade. Concentrados. Ele está em crescimento no país? Segundo a última pesquisa por amostragem, feita por telefone pelo Ministério da Saúde. Nos últimos 10 anos, a obesidade subiu de 11,8% das pessoas consultadas para 18,9%. Mais da metade dos consultados, 53,8%, disseram que estão com excesso de peso. Há 10 anos eram 42,6%. Foram ouvidas mais de 53 mil pessoas com 18 anos ou mais de idade. Para ilustrar essa questão da obesidade, preste atenção aqui nessa imagem, né? Olha só o que leva, né, a pessoa a ser obesa. Preste atenção, quais são as causas, quais os malefícios também da questão da obesidade, quando você está acima do seu peso, ó. Problemas ortopédicos, hipertensão arterial, problemas de pele, problemas psicológicos, diabetes, dislipidemia, problema respiratório. Olha, amado, eu falo por experiência própria. Sim, se eu falar para vocês que eu não, com meus 18 anos, não pesava 40 quilos, vocês não vão acreditar. O que aconteceu depois que eu cheguei, passei do 40, depois passei de 50, agora já estou no 60. O que acontece? Hipertensão, né? A questão de arritmia, respiração ofegante, tudo isso quando você está acima do seu peso. Então, é bom a gente praticar atividade física, é excelente, dar uma caminhada pela manhã no parque, não tem um parque natural, vai lá na rua, dentro do local onde você mora, isso tudo ajuda. Belezinha? Então, tema a estudar para se obter uma nota, né, 1000 na redação, mais um tema, questão de saúde, o bem-estar. Belezinha? Vamos lá então, meus queridos. Sintaxe, orações subordinadas adjetivas contextualizadas. Como sempre, trabalhando o gênero, né? O gênero tirinha aqui, do Snoopy. Aqui o Snoopy tá na sua casinha. Aí ele e o amiguinho dele, né? Lá, tá dando aquele cochilinho, tá? E de repente o passarinho, ele começa a cantar. O que o Snoopy pensa? Odeio pessoas que cantam de manhã. Odeio pessoas que cantam de manhã. Então, quando ele fala odeio pessoas, que nós temos aqui, ó, primeira oração. Que cantam de manhã já é outra oração. Beleza? Por quê? Aqui eu tenho um período composto por subordinação. Lembraram? Claro que sim, né? Então, quando ele fala subordinada adjetiva,
Adjetiva, você vai lembrar lá da morfologia da classe de palavra. Qual é a função do adjetivo? Serve para quê? Qual é a função? No geral, que você sabe que é adjetivo. Nome, substantivo, nomeia. Verbo, ação, estado ou fenômeno natural. E o adjetivo? Muito bem, amados. Ó, serve para caracterizar quem? O nome, tá certo? Serve para atribuir uma característica, um aspecto. Tudo isso é uma atribuição. Beleza? Então aqui, quando eu falo odeio as pessoas que cantam de manhã, tá caracterizando a oração principal, que é odeio as pessoas. Então essa aqui, cantam de manhã, é a oração subordinada adjetiva. Pedra que rola demais não cria limo. Pedra que rola não junta musgo. Então, ó, pedra que rola, ó, pedra que rola. Somente a pedra que rola que não vai criar limo. Somente a pedra que rola demais também que não cria limo. Vou colocar aqui grifando para vocês e vocês vão perceber isso, ó. Aquela que rola, ó. Então, pedra que rola demais não cria limo. Pedra que rola não junta musgo. Então, toda vez aqui, ó, somente a que rola. Então, essa partezinha aí tá mostrando para vocês a parte que tá a oração adjetiva, aquela que vai ter a função de adjetivo, porque é essa parte aí que tá caracterizando. Beleza? Está caracterizando quem? A pedra. Tá bom? Tanto que esse quezinho aqui, ó, é pronome relativo. Tá bom? O que rola demais? A pedra. O que não cria limo? A pedra. Beleza? A cega justiça não pode pender para nenhum lado. Preste atenção, ó. A cega justiça não pode pender para nenhum lado. Vamos recordar. O que não pode pender para nenhum lado? A cega justiça. O que cega justiça é? É o quê? Sujeito. Tá bom? Qual a informação que eu tenho do sujeito? Que não pode pender para nenhum lado. Agora, essa daí, ó, essa daí tá no período simples. Tá no período simples, tá? E você tem o sujeito e tem o predicado. Agora, neste outro exemplo, observe aqui, ó. A justiça que é cega não pode pender para nenhum lado. Agora, qual é a parte dessa oração que está caracterizando? Muito bem, amados, ó, que é cega. Essa parte aqui, eu tenho que a oração subordinada adjetiva, tá bom? Eu posso falar assim, a justiça é cega, a justiça não pode pender para nenhum lado, tá certo? Essa frase, né, esta oração que ficou aqui entre as vírgulas, é a parte que está caracterizando. Tanto que foi colocada aí, né, o pronome relativo. O quê? As orações subordinadas exercem a mesma função que o adjetivo e utilizam pronomes relativos para retornar o termo nuclear, que é o núcleo, do sintagma referenciado na oração principal.
sintagma. Qual foi o nome? Não estou falando aqui da justiça? Pode observar aqui nas duas, aqui nos dois exemplos, ó, a justiça não pode pender para nenhum lado. Sujeito. A justiça é cega. Então, coloca transformando em um período composto, fica assim. Ficou, né? A justiça, que é cega, não pode pender para nenhum lado. Então, este pronome relativo aqui, tá aqui, ó, para a justiça, que é o núcleo. Tá bom? Ok, vamos lá então. Orações subordinadas adjetivas são as que têm o valor e a função dos adjetivos. Você já sabe, adjetivo, ele pode qualificar, ele pode o quê? Caracterizar, entendeu? Vai sempre assim, qualifica. Mas eu falo assim, você é o quê? Esforçado, ó. Você é esforçado, terá uma boa nota. Aí eu falo assim, o aluno que é esforçado terá bom resultado. Ó, o aluno que é. Só quem vai ter o resultado? O bom resultado? Somente aquele que for esforçado. Eu estou caracterizando, atribuindo uma característica, atribuindo uma qualidade. A quem? Ao aluno, ao estudante. Beleza? O professor gosta dos alunos estudiosos. Olha só. Aqui num período simples, né, que é o professor gosta de dos alunos estudiosos. Estudioso é o adjetivo, é a palavra que está qualificando quem? O nome. Que é o nome? Qual é o nome? O aluno. Tá certo? Quando eu tenho o nome, presta atenção, uma palavra que acompanha o nome, que está junto ao nome atribuindo a algo, eu tenho um adjunto adnominal. Quais são as classes gramaticais, né, as classes de palavras, que terão esta função de adjunto? Ó, pronome, artigo, numeral. Estão lembrados? Então, ótimo. Então, estudiosos é o quê? Adjetivo. Está caracterizando quem? O nome. O nome não é um substantivo? Então, adjunto adnominal. Junto do nome. O projeto, ou melhor, o professor gosta dos alunos que estudam. Agora, ele aqui é um adjetivo, ó. Aqui é adjetivo. O que aconteceu em adjetivo, ó? Estudioso, transformando esse adjetivo em ação. Os professores gostam, o professor gosta dos alunos que estudam. Quem que estuda? Os alunos. Tá certo? Então, quando eu falo assim, o professor gosta, olha só, ó, de quem? Dos alunos que estudam. Então, aqui, esta oração aqui, alunos que estudam, eu tenho oração subordinada adjetiva, que está caracterizando os alunos. Explicativas, presta atenção. A oração subordinada adjetiva, ela vai ter duas classificações. A oração adjetiva explicativa. Qual é a função da oração adjetiva explicativa? Explicar. Explica, esclarece. De maneira que, ó, entre pontuação, entre vírgulas. Vamos lá. Explicativo explica ou esclarece a maneira de aposto.
Lembra que o aposto já é fácil de identificar porque sempre está marcado pela pontuação? O termo antecedente, atribuindo-lhe uma qualidade que lhe é inerente ou acrescentando-lhe uma informação. Vamos ver, prestar atenção aqui no exemplo. Olha aqui. Eduardo, que nasceu rico, acabou na miséria. Eu falo bem assim, Eduardo nasceu rico. Eduardo acabou na miséria. Então, olha só. Então, o que aconteceu aqui? Vou transformar em um único período. Eduardo, que nasceu rico, acabou na miséria. O que está em destaque aqui? Qual é a parte que está caracterizando? É o quê? Que nasceu rico. Viu só? Nasceu rico. Então, quem que nasceu rico? Eduardo. Quem que acabou na miséria? Eduardo. Qual é a parte que está explicando? Que nasceu rico. Então, aqui está tendo a função de quê? De aposto. O que você vai diferenciar aqui, ó? Pela pontuação, ó. A parte que está explicando está entre vírgulas. Vamos lá. Marilza tem amor às plantas, que cultiva com carinho. Olha só. Amor às plantas, que cultiva com carinho. Então, a oração subordinada adjetiva. O tribunal, onde tudo se decide, é espaçoso de sentimentos diversos. Eu posso falar assim, o tribunal tudo se decide, o tribunal é espaçoso de sentimentos diversos. Então, aqui também, ó, pronome relativo. Aqui esse onde, espaço, lugar. Por isso que foi usado o pronome relativo onde, para indicar local. José, que trabalhou, não ganhou nada. Pô, eu falei, mas quem que não ganhou nada? Ó, José, tá certo? Então, esse que trabalhou, ó, que trabalhou, tá caracterizando quem? José. Tá entre vírgula? Tá. Então, oração subordinada adjetiva explicativa. Então, todas essas daqui que vai ficar diferente para dar a próxima, que eu vou começar a explicar, que a oração subordinada adjetiva, ela vem, né, o termo vai vir entre vírgulas e vai esclarecer, tá certo? Vai ter a função do quê? De aposto. Beleza? Ok. Restritiva. Olha o nome já diz tudo, né? Restringem, né? Ou limitam a significação do termo antecedente, sendo indispensável ao sentido da frase. Vamos ver isso aqui. Nós começamos lá, ó, odeio pessoas que cantam pela manhã. Olha, ó, que cantam. Ali era uma oração, o quê? Restritiva, porque está limitando. Ele só vai odiar a pessoa que canta pela manhã. Pedra que rola não cria lima. Qual que não cria lima? Somente a pedra que rola. Está limitando aí, está restringindo. Beleza? Desculpa. Vamos aqui, ó. Observe mais exemplos aqui para vocês. E vão pegando, assim, vão tentando construir o conceito, né? Eu estou explicando aqui, mas você vai. Porque cada um, ó, tem uma maneira. Ah, tá, já sei como é que é. Se
não aparecer vírgula, já sei que é restritiva. Se aparecer vir marcado pela vírgula, a parte que explica, já sei que é explicativa. É assim mesmo, amado. É dessa maneira, certo? Olha só, os países cujas leis foram seguidas lidaram bem com a pandemia. Olha só, cujas leis foram seguidas. Somente os países cujas leis foram seguidas que lidaram bem com a pandemia. Mais outra aqui para vocês, ó. As leis que contemplam os aspectos sociais são mais eficazes. O que são mais eficazes, né? Somente as leis que contemplam, ó, tá dando um limite para você, ó, os aspectos sociais. E observe bem, ó, que não vem marcado pela vírgula, não. Vou ler uma pontuação, tá bom? A vida me ensinou a conhecer os homens com os quais eu lido. Ó, só conheço os homens com quais eu já lidei hoje, tá certo? Ó, a vida me ensinou a conhecer os homens com os quais eu lido, somente aqueles que eu lido. Beleza? Existem coisas cujo alcance nos escape e nem por isso deixam de existir. Ó, cujo também é um pronome relativo. As pessoas a que a gente se dirige sorriem. Ó, quem que sorri? Somente aquelas pessoas a que a gente se dirige. Aquela que a gente não dirige, então elas não vão sorrir, beleza? Então, a que a gente se dirige, tá bom? O Brasil, que é o maior país da América Latina, é grande também na desigualdade social. Ó, bem explicadinho aqui, ó, e vem a marcação, tá certo? Ó, que é o país da América Latina. Eu posso falar bem assim, o Brasil é grande também na desigualdade social e o Brasil é o maior país da América Latina. Posso. Mas transformando em período composto ou subordinação, aí vai ficar assim, o Brasil, vírgula, que é o maior país da América Latina, vírgula, é grande na desigualdade social. Como já falei, apareceu a pontuação, eu vou ter oração subordinada adjetiva e explicativa, tá bom? Os alunos que são mais inexperientes recebem a atenção. Quem que recebe a atenção? Os alunos que são mais inexperientes. Ó, tá te dando um limite, tá restringindo. Então aqui, ó, apareceu pontuação? Não. Então não é marcada pela pontuação. Quando não for marcada pela pontuação, é oração, né, subordinada adjetiva restritiva. Oração subordinada restritiva. Pegou aí? Então segura. A hora do quiz, né? Adjetiva ou restritiva? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Já dei um macete para vocês. Aí, marcando pela pontuação. Ai, amados, hoje eu tô com uma atacada aqui da alergia. Numa cidade, olha só. Ai, fim de espirrar. Os motoristas de ônibus
urbano estava em greve. Ai, espirrei. Estava em greve por melhores salários. Agora preste atenção. Aí você olha, quem que estava em greve? Ó, quem que estava em greve? Os motoristas de ônibus. Ó, peraí. Numa cidade, os motoristas de ônibus urbanos estavam em greve por melhores salários. Certo dia, um jornal da cidade publicou a esse respeito a seguinte manchete: motoristas que receberam aumento voltaram ao trabalho. Uma pessoa lê a notícia e diz a alguém: o jornal está noticiando que a greve dos motoristas acabou. Pergunta-se: essa pessoa interpretou adequadamente o que leu? Explique sua resposta. Então, olha só, a pessoa leu, né? E depois ela falou, ó, o jornal está anunciando que a greve dos motoristas acabou. Aí, qual é o anunciado? Qual é a pergunta aqui, ó? O motorista que receberam aumento voltaram ao trabalho. Quem que voltou ao trabalho? Somente os motoristas que receberam aumento. A pergunta é: essa pessoa que leu anteriormente dizendo assim, o jornal está anunciando que a greve dos motoristas acabou, interpretou corretamente? Sim ou não? Sim ou não, Amandinho? Qual foi essa resposta? Olha só, ó. Não, meus queridos, porque só receber o aumento, né? Porque só os que receberam aumento é que voltaram ao trabalho, não foram todos. Beleza? Ok. Agora tome nota aí. As orações subordinadas adjetiva restritiva restringem o significado ao qual se refere particularizando. Vamos ver então. As restritivas, né? Aí eu já falei, né? Ou limitam a significação do termo antecedente, sendo indispensável ao sentido da frase. Vamos ver aqui mais exemplo, mais tirinha aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho uma tira. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. As horas não mudam nunca. Você vai ficar presa no tempo. Presa no tempo? Então coloca o horário do recreio. Agora no texto. Olhe para o primeiro quadrinho. Aqui, ó. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. O primeiro quadril apresenta qual oração subordinada adjetiva? É explicativa ou é restritiva? Ela limita ou ela esclarece? Só colocar esse macete. Limita ou esclarece? Vamos lá? Ela é restritiva, amadinhos. Por quê? Olha só, somente o relógio que ele for desenhar no braço, que é especial, ó. Tá bom? Ó, este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Ó, só esse que ele tá desenhando. Então, ele tá dando limite ali. Tá certo? Então, por isso que é a oração subordinada adjetiva. Se ele desenhasse em outro local, não seria especial, somente o que foi desenhado no braço dela. Mas aqui, as pessoas esperam que o ano que vem, começando, seja
melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas e que sejam melhores. Agora presta atenção. O primeiro quadrinho apresenta qual oração subordinada? Qual é o primeiro quadrinho? Já sabe aqui, ó. Aí você vai analisar. As pessoas esperam que o ano que está começando, ó, que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Esta oração é explicativa ou restritiva, amados? Já respondeu, amadinho? Muito rápido, hein? Então, muito bem. Olha só, ela é restritiva, ela tá te dando limite, né? Ó, as pessoas esperam que o ano que está começando, tá limitando ali, seja melhor que o anterior. Então, aqui você tem a resposta, né? Que é a oração subordinada adjetiva restritiva. Mais outra aqui. Por que a gente está trabalhando, né? Essa questão, trabalhando num texto, né? Para ficar melhor para vocês entenderem. Porque é muito fácil você pegar uma frase solta e começar a analisar. Porque lá no Enem não vai cobrar só em frase solta. Coisa mais difícil. É sempre com letra de música, poema, trecho de romance, né? De obras, assim por diante. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Aí vem a pergunta. As orações, aqui, né, negrito, ó, apresento qual oração subordinada adjetiva? Restritiva ou explicativa? Vamos lá, pensando rápido. Vamos lá? Ok, amadinhos, vocês estão demais, né? Então, classifica como restritiva, tá bom? João que amava Teresa, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Então, tanto que aí, ó, não apareceu nenhuma marcação, tá certo? De pontuação. Vamos lá, outra aqui, ó. No texto, Machado de Assis, olha bem, que é chamado de bruxo do Cosme Velho, foi um grande escritor brasileiro. Ó, que é chamado, vou até destacar aqui, ó, bruxo do Cosme Velho. Foi um grande escritor brasileiro. O texto aí apresenta oração subordinada adjetiva explicativa ou oração subordinada adjetiva restritiva. Fácil, né? Aí eu falo, era para identificar e eu já fui logo identificando para vocês. Claro que fica fácil porque tá marcado aqui, ó. Tá? Ela é explicativa, eu já identifiquei para vocês. Eu não tinha lido a questão, depois que agora no final que eu fui ver, que identifique a adjetivo. Então, que é chamado de bruxo do Cosme Velho, é a oração subordinada adjetiva. E ela é explicativa, porque, ó, porque tá entre vírgulas, tá bom? É a parte que tá explicando, esclarecendo.
o termo anterior. Qual é o termo anterior? Machado de Assis. Como já foi falado, tá aqui, né? Oração adjetiva explicativa. Mais outra aqui. O sol que se filtra através das folhas, desenha no ar as colunas amarelas de poeira. Aí você tem, o texto apresenta qual oração subordinada adjetiva? Identifica, tá? Aqui a vírgula ficou um pouquinho afastada, aqui fica melhor, tá bom? Só tirar daqui. Aí eu já vou aqui, ó, identificando onde que tá, que é, ou melhor, que se filtra através das folhas. Então tá explicando, ó, o sol que se filtra através das folhas, desenhando as colunas amarelas da poeira. Então esta parte que tá entre vírgula, aí, ó, é oração subordinada adjetiva. Ela tá o quê? Esclarecendo, tá explicando, tá certo? Então aí eu tenho oração subordinada adjetiva explicativa, tá certo? Muito bem. Mais outra aqui, ó. Agora é música. Com música aqui, ó. Mais uma vez de Renato Russo. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Aí você vai encontrar as orações adjetivas, tá? Vamos? Bom, tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Conseguiram identificar? Claro, né? Então nós temos aqui, ó, que machuca os outros. Essa parte que machuca os outros, tá bom? É a oração, o quê? Subordinada adjetiva. Beleza? Então, tá aí. As orações subordinadas adjetiva. Beleza? Muito bem. E ela poderia classificar como? Explicativa ou adjetiva? Amados, estão dormindo? Não durmo, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Restritivas, amadinhos. Mais outra aqui para vocês. Ó, ela visitará o primo que mora em Brasília. Ela visitará o primo que mora em Brasília. Você consegue interpretar as ideias diferentes aqui? Ela visitará o primo que mora em Brasília. Ela visitará o primo que mora em Brasília. Uma vírgula já vai mudar o sentido. E aí? Né? Presta atenção. Essa daqui, ó, ela visitará o primo que mora em Brasília, ela é o quê? Restritiva. Vamos lá. A inferência que temos acerca do primeiro enunciado é que ela, uma vez representando o sujeito da oração, possui mais de um primo. E apenas um deles que mora em Brasília, né? Fato que faz com que a oração seja o quê? Adjetiva é restritiva. Então, ela só vai fazer a visita para o primo que mora em Brasília. Tá te dando o quê? Um limite aí, tá certo? E na outra, o que nós temos aqui? Ela visitará o primo que mora em Brasília. Já o segundo, a ideia nele expressa que ele possui apenas um primo e que este mora em Brasília, né? Em decorrência de tal constatação, afirmamos que se trata de uma oração subordinada adjetiva
explicativa. E uma que você já sabe, o macete que foi dado, que apareceu a pontuação. Mais outra. Mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Muito parecido, né? Daí você já pega o macete. Mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Então, muito parecido com a primeira. Aqui no exemplo 1, né? Tá a questão que é a restritiva, tá bom? Não tá marcado pela pontuação. E na segunda, teremos o quê? Aqui, ó, mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Aí já tá lá marcada a vírgula, né? E você já vai saber que a resposta é oração subordinada adjetivo, o quê? Explicativa, amadinho. Tá certo? Muito bem. Então, meus queridos, aqui a primeira parte da nossa aula, tá certo? E daqui a pouco, né, eu retorno para a nossa revisão. Beleza? Não saio daí. Até mais.